Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Viviane. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje para falar de um assunto interessante. Eu queria dizer para vocês todos que estão entrando aqui que nós estamos no 27º Conversando no Micromeio, e eu sou a Janaína, para quem não me conhece, sou bióloga, e a gente, com esse projeto, tem o objetivo de falar sobre diversos assuntos na área de microbiologia, trazendo profissionais que possuem experiência, que compartilham o conhecimento aqui com vocês. O Marcos vai dar alguns recados, vai apresentar a Viviane para a gente, que tem uma experiência aí vasta, né? Como gestora, então a gente vai aprender bastante hoje, trocar informações. Mande perguntas, compartilhe comentários, enfim. Vamos aproveitar a live de hoje. Marcos? Boa noite, Viviane. Boa noite, Janaína. Boa noite a todo mundo que está online com a gente hoje. Boa noite a todos que virão essa palestra, essa conversa, no YouTube a partir de amanhã em 5 línguas. Então, se inscreva lá no YouTube e veja a gente se você não pode estar aqui hoje, quinta-feira, 7h32 da noite. Quem não está engarrafado está online. Então, vai ver a gente online ou depois. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Viviane, por estar aqui para a gente conversar nessa próxima hora, 1h20, com um assunto bem legal, né? Saindo daquela mesmice, talvez, da área de metodologias, né? Sobre empreendedorismo. Né? A Viviane vai contar para a gente, né, como é a carreira, como foi a história dela de chegar hoje e ela ser dona de um laboratório. Então, isso é bem interessante para quem está aqui assistindo a gente e que pensa em algum futuro breve, né? Ter o seu próprio negócio na área da gente, de laboratório, né? Como que ela conseguiu, que é algumas dicas que ela vai dar, que é justamente desafios de criar e gerir um laboratório de micro. Né? Você deixar de ser funcionário para ter o seu negócio, é bem interessante, sempre bem interessante isso. A Viviane Pieri, ela é química industrial, com pós-graduação em qualidade e produtividade, MBA em administração, e ela é sócia fundadora da Atena Laboratórios e Pieri Consultoria e Gestão em Jundiaí, São Paulo, da onde ela está falando diretamente com a gente agora. Viviane, muito boa noite. Agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente, batendo esse papo nessa próxima hora, e a live é toda sua. Tá, ok. Primeiro agradeço a Janaína pelo contato, né? Fiquei muito honrada de poder contar um pouquinho da minha história, porque lá atrás, quando a gente conversa com alguém, né? E lá atrás alguém me ajudou, isso é importante, porque quando a gente vê a história do outro, a gente acaba se conectando e acaba entendendo um pouquinho, talvez, do caminho que a gente pode seguir, né? Agradeço também ao Marcos aí pela apresentação. Então, na verdade, eu sou química, mas eu brinco que eu sou química, mas eu sou muito mais gestora do que química em si, né? Eu comecei minha carreira e trabalhei quase 30 anos em indústria CLT. E aí eu acho que tem duas coisas que eu posso colocar aqui, que é essa questão do sonho de empreender, que depois de 30 anos eu decidi que eu queria empreender, e também da questão de estar numa certa idade que às vezes as pessoas acabam tendo um receio, né, de se jogar, mas eu acredito que o coração fala mais alto. Então, tem coisas que realmente valem a pena, mas não é fácil, né? Se alguém disser, nossa, eu vou empreender, que eu vou ganhar dinheiro, vou ficar lá na praia, só aproveitando o mar, que vocês que são do Rio de Janeiro aí, né? Mas não é bem assim, a gente trabalha muito. E aí, quando a gente começa a empreender, a gente tem que fazer todas as atividades possíveis e imaginárias, porque você tem que começar a fazer tudo. E aí eu estava falando para a Janaína que eu comecei o laboratório do zero mesmo, literalmente. Quando eu aluguei o espaço, era um galpão sem parede, não tinha nada. Então, eu comecei realmente do zero. Antes de falar do laboratório, eu queria me apresentar um pouco, porque acho que a minha história me traz até o momento de eu tomar a decisão de montar um laboratório. Eu comecei minha carreira na indústria farmacêutica, então eu trabalhei 6 anos e meio numa grande indústria farmacêutica. Eu falo para todo mundo que quiser aprender o que é qualidade, atue na indústria farmacêutica. Porque, assim, ela vai te dar a base, você não pode... Você aprende a fazer o que é certo, porque você não pode errar porque você está lidando com vidas humanas.
né? Vidas que estão debilitadas, pessoas que realmente têm algum problema sério, etc. E a gente não pode se dar o luxo de errar. Então, assim, para mim, a indústria farmacêutica foi essa base do aprendizado, do que é qualidade, de como fazer bem feito, e casou muito com a minha formação de família, que meu pai sempre teve essa coisa de vamos fazer o correto. Eu quero deitar no travesseiro e saber que eu estou fazendo o que é certo. Então, ele trabalhava na área de saneamento e tinha muito essa coisa de que aconteceu na Odebrecht, etc. Então, assim, sempre que eu via meu pai chegar em casa e contar as histórias, mesmo quando eu era pequena, isso marcou em mim. Então, aprender sobre qualidade e aprender o valor do meu pai, de fazer o que é correto, para quem atua nessa área, né, tanto na área que vocês atuam de clínica ou de laboratório, isso soma muito, porque você tem que garantir isso para o cliente, né, essa qualidade. Então, eu atuei 6 anos e meio, comecei lá com material de embalagem, depois eu fui cuidar da parte de uma planta de medicamento antibiótico. Então, eu cuidava da parte de antibiótico que era separado, depois fui cuidar de mais 13 plantas, construir, aí foi a base para mim de construção de uma planta nova farmacêutica, então o que é correto, isso há quase 30 anos lá atrás. Então, tudo que a gente passa na vida, ela vai somando, né? Ela vai somando dentro da gente, Marco, Janaína, tudo que vocês passaram vai criando quem você é. Então, depois de 6 anos e meio, eu vi que ali o meu aprendizado estava já no máximo, não que a gente não possa aprender, mas não era ainda o que eu queria. E quando eu brinco, cuidado com o que a gente fala, né? Porque quando eu estudava, eu falava que eu ia trabalhar em 3 indústrias: na farmacêutica, na cosmética e na alimentícia. Eu brincava com meus amigos, eu não sei que área que eu quero, então eu vou atuar nas 3 e depois eu decido qual será a área que eu vou realmente seguir. E aí trabalhei na farmacêutica, mas eu não fiz isso, eu vou passar dessa para essa, as coisas vão acontecendo. Porque se é o desejo, elas vão acontecendo. E aí eu vou contar isso, né, várias vezes, estava brincando com a Janaína, se o seu sonho é ter um laboratório, vai acontecer, né? Não é porque é sonho, nunca vai acontecer. As coisas vão acontecendo, se no fundo do coração é isso que você quer, vai acontecer. E aí eu acabei recebendo um convite, eu era de São Paulo, acabei recebendo um convite para vir para Jundiaí, hoje eu moro em Jundiaí, mas eu vim para trabalhar na Fleshman Royal Nabisco. Não sei se vocês conhecem, é que faz esse fermento biológico. E aí foi meu primeiro aprendizado de gestão. Eu tinha 27 anos na época, vim para ser coordenadora de uma área completamente diferente da que eu atuava. Então, eu atuava em qualidade. E eu vim ser coordenadora de utilidades. O que é utilidades? Tratamento de água, tratamento de efluentes, torre de resfriamento, coisas completamente de caldeira, completamente diferente do que era, assim, meu habitat comum, digamos assim, né? 17 anos quase de empresa farmacêutica. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta para o meu gestor na época e falei para ele, como que eu vou fazer para que as pessoas que eu vou gerenciar me obedeçam, né? Na minha ingenuidade de 27 anos, que nunca tinha passado por uma gestão. E eram homens, né? Homens muito mais velhos que eu. Tinha um senhor lá que estava perto de se aposentar já com quase 60 anos. Tinha homens de 42, eu na época com 27. Eu falava, eles vão olhar para mim e não vão querer fazer o que eu acredito que seria o certo. Ele só virou esse meu chefe, que é uma graça de pessoa, entende muito de qualidade também, o Nelson Crespan. Ele virou para mim e falou, Viane, seja você, quem você é, né, na sua humildade de entender o outro, vai dar certo. E eu fiz exatamente o que ele falou. Então, eu cheguei com o meu caderninho e falei, gente, eu não sei nada. Não sabia nada, né? Sentava com ele e falava, me explica, eu quero entender como que eu posso ajudar. E esse foi o meu primeiro aprendizado de gestão, realmente. Eu acho que todo gestor tem que ter a humildade de falar quando não sabe, ouvir o outro, é um ser humano, que às vezes está passando por uma dificuldade em casa. Então, ali, para mim, foi a marca. Até porque, de novo, vem a questão do valor. Meu pai começou de servente de obras, lá no saneamento básico. Então, eu via meu pai chegando com aquele mesmo macacão das pessoas que eu estava gerenciando.
né? Um macacão azul, sapato e bota. Então, aquilo marcava para mim, eu falava, poxa, eu vou estar junto com essas pessoas. Então, eu tenho um aprendizado muito grande aí na questão de gestor, né? Se tiver algum gestor ou alguém que queira ser gestor, a primeira coisa é humildade, né? Nós somos donos da verdade, a gente não vai saber tudo e ter humildade de falar quando não se sabe. Então, eu trabalhei na Flashman por 1 ano e pouquinho, a empresa foi vendida para a Kraft Foods, que atualmente é a Mondelez, eu acho que vocês devem conhecer, né? Que tem a traquinas, tem castanha, tem uma série de coisas. E aí eu aprendi o que é produtividade. Então, você viu aí minha especialização de produtividade, fazer mais com menos, aprendi muito com eles, era assim, uma empresa maravilhosa. E, de novo, depois de 1 ano foi vendida. Então, eu fiquei 3 anos e meio em alimentos, mas eu passei por 3 empresas diferentes. E aí chegou aquele momento que você olha e fala, não é aqui que eu quero estar, que foi nessa terceira empresa, nem vou dizer o nome, mas eu não casava os meus valores com o que eu acreditava naquele momento. E aí eu comecei a buscar uma nova oportunidade. E aí lembra que eu falei que eu queria trabalhar em 3 tipos de empresa? O que aconteceu? Eu tinha trabalhado em alimentos e farmacêutica. A Natura, que era a empresa que eu atuei por 15 anos, nos últimos 15 anos como CLT, estava comprando uma empresa chamada Flora Medicinal. E aí, que era aí do Rio de Janeiro, inclusive. Não sei se vocês conheciam, chamava Flora Medicinal, fazia cápsula gelatinosa de ginkgo biloba, cápsula de alimentos e assim por diante. Então, a Natura comprou, ia começar uma planta nova, precisava montar a fábrica aqui em Cajaná. E aí, caiu como uma luva, porque eu já tinha trabalhado nas 2 empresas, sabia como fazer os processos de indústria de alimentos e farmacêutica, e montei uma planta do zero, que é essa planta que a gente aprovou dentro da indústria de cosméticos. Então, foi aí que eu comecei na Natura, trabalhei por mais ou menos 1 ano, a Natura decidiu fechar essa planta, porque é uma questão de estratégia, e eu entrei definitivamente na área de cosméticos, cuidando de toda a parte de qualidade, de controle, enfim. Trabalhei por 6 anos e meio na área de operações e logística. Depois disso, fui convidada para ir para a área de inovação. E aí, na área de inovação, eu fui convidada para desenvolver laboratórios que prestariam serviço para a Natura, na época, tanto nacionais quanto internacionais. Então, assim, foi uma época que eu desenvolvi laboratórios, tanto no Brasil, alguns que hoje prestam serviço, começaram com o desenvolvimento nosso lá atrás. Fui para a América Latina, para diversos países, para a Europa, Estados Unidos. E nestas visitas, é o que eu falei de novo, né? Vai colando as informações em você e você vai aprendendo. Eu via que tinha muito laboratório que, aí, Jana, é uma coisa legal para você, quando você for montar o seu, as pessoas alugam uma casa e vai tentando ajustar essa casa para um laboratório, às vezes, porque começa assim, né? E aí você vê que às vezes não fica tão bom, não fica tão legal, ou dá um jeitinho, e aí esse jeitinho não fica legal. Então, assim, o que eu via muito era isso. É claro, diferente dos grandes, né? Quando a gente fala de um laboratório já estabelecido de anos, né? Que a gente tem muito laboratório estabelecido, mas aqueles pequenos, geralmente acontece isso, porque às vezes a pessoa ela é muito focada na análise, mas ela não é focada na estratégia de crescimento, estratégia de como fazer melhor, de como atender o cliente. Então, isso tudo eu fui aprendendo. E dentro da Natura, então, além de desenvolver os laboratórios, eu sempre fui uma pessoa muito versátil que cuidava de muitas áreas. Então, eu cuidava do laboratório de microbiologia na área de inovação, eu cuidava de desenvolvimento analítico, de cosmetovigilância, ingredientes. Então, assim, eram várias áreas que estavam no meu guarda-chuva. E o que era bom é que todo ano tinha projetos diferentes e trazia desenvolvimento de pessoas que eu amo, né? Então, eu pegava pessoas, por exemplo, que eram da fábrica, que não tinham conhecimento nenhum e desenvolvia. E esse desenvolvimento, essas pessoas hoje, elas estão conectadas comigo porque tem um agradecimento, assim, isso para mim é maravilhoso, que você vê o desenvolvimento delas, né? Então, uma pessoa que era um manipulador numa planta, ou né, inclusive tem uma pessoa que era uma auxiliar e hoje é uma coordenadora numa grande empresa de cosmética. Então, assim, que o pai e a mãe às vezes não tem nem informação ou não sabe nem ler. Então, para mim, isso é prazeroso. Então, essa coisa do criar, né? Criar, que eu digo, não só
coisa física, mas ajudar o ser humano a criar. Eu gosto muito. E aí, depois de 15 anos, eu acho que a gente tem ciclos na vida, né? Eu parei, eu olhei para o lado e falei, gente, mas não é aqui que eu quero ficar quando eu estiver mais velhinha. E aí, nesse momento, eu não vou dizer para vocês que eu já tinha na minha cabeça que eu queria montar um laboratório. Eu falei para a Janaína, nunca pensei nisso. Eu só falei, não é aqui que eu tenho que estar. É difícil você tomar essa decisão, né? Numa empresa que todo mundo ama, com colaboradores que eu amava, uma empresa que eu vou ser eternamente grata. Eu criei meus filhos lá, né? Os dois filhos, a Elô, quando eu entrei lá, tinha 1 ano e meio, e o Henrique nasceu comigo dentro dessa empresa. Então, assim, eu sou muito grata pela formatação da empresa. Mas chegou um momento que eu não estava mais feliz. E aí, quando você não está mais feliz, gente, você não está dando o seu melhor. E foi aí que meu coração tomou uma decisão muito difícil, né? As pessoas não acreditavam, mas eu decidi que não era lá. Quando eu saí, eu fiquei 3 meses sem fazer nada, recebi proposta para voltar para o mercado. Eu lembro que eu ia nas entrevistas e falava, gente, de novo, acho que não é isso, né? Vou pegar trânsito, ficar 2 horas no trânsito, os problemas são os mesmos. Mas eu acho que é importante a pessoa que estiver fazendo uma transição não ficar parada. Porque se você ficar parado, as coisas não vão acontecer. E aí eu comecei a consultoria, que aí até o Marcos me perguntou se eu ainda era consultora. Hoje eu quase não faço consultoria para os meus clientes. Quando me ligam, me perguntam, etc., tem prazer em ajudar. Mas eu comecei fazendo auditoria. E aí quando eu comecei a fazer auditoria, vocês vão me entender um pouco agora, eu contando minha história, a minha maior alegria na auditoria era quando eu ia pelo caminho pensando na história que eu ia ouvir do dono da empresa. Porque eu adorava ouvir a história do dono da empresa. Eu comecei com uma maquininha. Aí eu pensava assim, nossa, um dia eu vou falar isso. E vocês estão me dando essa oportunidade. Primeiro, quero agradecer também. Já contei isso para outros clientes que vão lá. Porque eu falava, gente, é isso que eu quero. A auditoria, gente, não era o meu caminho, mas era um jeito de eu me movimentar. E me movimentando, isso vai criando, né, as coisas na sua cabeça e as pessoas vão se conectando. Eu conheci meu sócio numa dessas auditorias, que ele me pediu uma consultoria, fui implantar a ISO 17025 para ele, e nessa consultoria ele ficou abismado, porque eu tenho muita facilidade de pegar algo que ninguém entende muito bem como conectar e fazer acontecer, e eu faço acontecer num tempo rápido, né? É uma facilidade, aí o talento, acho que também é outro ponto que é importante as pessoas terem em mente, o que você é bom para fazer, né? E sem ter humildade nesse sentido, se você é bom, segue o caminho. Então, assim, eu tenho essa facilidade de pegar algo, estudar e fazer acontecer. E eu fiz muito rápido para ele. E aí, justamente, ele tinha necessidade de implantar o que eu tinha implantado lá atrás nos laboratórios. Ele falou, Viviane, falta esse braço. Eu não tenho esse braço. Ele falou, vamos montar? E foi na pandemia, em 2019, que ele me fez essa proposta. E aí eu falei, vamos, né? Aí eu pensei, não, acho que ele está falando, mas acho que não deve ser verdade, né? Mas era verdade. E aí ficou em 2019, a gente conversou. Quando foi maio de 2020, eu comecei a procurar lugar. E aí tinha um lugar que me chamaram, falaram, vem aqui ver, você vai gostar, mas eu não tenho foto. Eu falei, nossa, vamos ver como que vai ser esse lugar, né? Já imaginei que não seria tão bom, mas na hora que eu cheguei, vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho das imagens, vocês vão ver como o laboratório é bonito. Então, assim, iluminado, um lugar claro, branco, né? Então, porque laboratório para mim tem que ser uma coisa, eu falo para as meninas, ainda mais de microbiologia, tem que ter um cuidado, tem que ser tudo claro, se caiu, limpa, se estragou alguma coisa, você vai lá e arruma, porque se a gente vai deixando, o negócio vai ficando desgringolado, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as minhas meninas. Então, a gente montou, e quando eu cheguei, eu me apaixonei pelo lugar. Meu sócio também, a gente falou, vamos montar. Isso foi em maio de 2020. Ele tinha mais 2 empresas que estavam com ele num outro estabelecimento em Vinhedo. Aí eu comecei do zero. Eu fui a responsável por desenhar a planta. Eu tinha um engenheiro de obras que fazia conforme eu falava. E aí vem uma dificuldade que, quando você está em empresa grande, você tem um engenheiro que cuida da obra.
você tem a microbiologista que te fala o que tem que fazer, você tem o outro que cuida das utilidades, o outro que cuida do ar-condicionado, mas quando você é sozinho e você não tem conhecimento, o que você faz? Para quem você recorre? E aí, gente, assim, o que eu senti na pele que é difícil para quem está montando um laboratório? Você vai fazer um orçamento, eu quero um ar-condicionado, né, central. É tipo lá, 200, 300 mil reais. Você não tem condição de fazer isso. Eu quero um canto arredondado. Te cobram um absurdo. Mas você é um laboratório pequeno, como que você faz? Então, assim, eu comecei a caçar as coisas sozinha e procurar o que era melhor para o laboratório. Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Dá para passar essa tinta epóxi? E assim por diante. Então, às vezes eu ficava à noite lá, ajudando, montando. Eu sei onde está cada fio. Então, isso é bacana, né? Porque você desenha do jeito correto. Então, microbiologia, fluxo contínuo. Então, aonde entra, aonde sai, são espaços opostos. Mas eu não consegui encontrar, e hoje eu acho que é difícil você conseguir ter alguém que tenha todos os conhecimentos de tudo. E aí, para um laboratório pequeno, você tem que estudar e tem que ver se realmente aquilo cabe para você ou não. Porque senão você vai gastar um dinheiro assim, desnecessário. E aí, a sorte da minha vida, a Débora, que veio aqui fazer a apresentação para vocês há 2 dias atrás, ela saiu da Natura e ela estava disponível. Eu falei, Débora, vem comigo, porque tem um aprendizado também, Janaína, e aí, né, se você quer montar laboratório, etc., que é muito importante, quem põe o umbigo na barriga, ou o umbigo ali na bancada, é o cara que sabe. Não adianta eu, Viviane, que não sou a pessoa que executa, querer montar do jeito que eu acho que tem que montar, que não vai dar certo. Né? Então, eu chamei a Débora e falei, Débora, seja minha consultora, ela me ajudou, desenhou, né, junto comigo, todo o laboratório. Quem tem amigo, é muito importante também, amigos, pessoas conhecidas que vão dando uma informação, outra, e você vai casando essas informações e montando o que você acha que é melhor para você. Então, assim, se você vai montar qualquer coisa que você vai montar, é igual você querer você que não cozinha, querer montar uma cozinha e não saber onde colocar os ingredientes. Então, assim, você precisa chamar alguém que já tenha executado aquilo, né? Como eu falei, no meu caso, eu não sou a executora. Então, foi muito importante a Débora vir e me ajudar a desenhar isso. E a gente desenhou um laboratório muito bonito. Então, em setembro, mais ou menos, de 2020, eu comecei a construção do meu laboratório. E em março, o laboratório estava pronto. Então, assim, se a gente for ver, foram 6 meses. Eu só não comecei a operar em março porque eu precisava esperar a licença, que aconteceu 2 meses depois. Então, em maio de 2021, foi oficialmente a inauguração do Athena. O Athena, também outra coisa que é importante, ele já nasceu, em menos de 1 mês eu consegui o Reblas para cosmético. Então, assim, quando você começa a desenhar o laboratório, você já precisa ter os documentos, porque aí você precisa, principalmente para quem atua nessa área de saúde, precisa ter o Reblas. E aí você já precisa ter a documentação para que você consiga realmente ser reglado e seguir com esse processo. Então, em 1 mês e meio depois de operação, eu consegui o Reblas cosmético, depois veio a área de alimentos, hoje é um laboratório que atende cosmético, alimentos, insumo farmacêutico, medicamento e saneamentos. Nós estamos crescendo muito, então é um laboratório que tem crescido bastante. No primeiro ano nós crescemos em torno de 30% e agora a gente mais que dobrou o nosso volume de análise. Então, estou muito feliz, já vou começar a expansão. Se você, é o que eu falei, se você me perguntasse se era um laboratório, não, mas eu queria empreender, né, em algo que realmente fosse meu e eu estou muito feliz. Acho que isso que é a mensagem que eu queria deixar. Falei bastante aí, né? Mas acho que dá história aí para conseguir trazer mais embasamento para as pessoas que querem montar. Bem interessante. Bem interessante. Aí, até coloquei um comentário aqui, justamente no chat da gente aqui interno, que quando você fala de empreendedor, né? Eu tenho vários amigos que são empreendedores que fizeram como você, saíram da multinacional, estável, e chutaram tudo e foram abrir. Só que assim como tem
você, que é um exemplo, né, de que deu certo, tem outros que deu errado. Né? Então, eu fiz um curso na FGV, muito tempo atrás, de marketing, e lá tinha de tudo. Né? Eu tinha gente que veio da farma, de alimentos, de limpeza, era uma mistura, Coca-Cola, era uma misturada grande. E aí, o que eu pude pegar do pessoal era justamente, não adianta você abrir o seu negócio só baseado no desejo e na vontade. Porque, vamos pegar a gente assim, nós somos da área de laboratório. Você é química, Janaína é bióloga, eu sou biólogo. Né? Mas o meu desejo é ter um bar. Aí você pergunta para o Marcos, Marcos, você já gerenciou um bar? Não. Você sabe o que envolve ter um bar? Não, eu só sei beber. E aí você abre um bar, a chance, se você não chamar alguém que é do business, a chance de você quebrar isso é muito grande, como você falou. Muita gente que eu vejo, né, pega o dinheiro, tipo assim, eu tenho dinheiro. Aí o cara pega a indenização dele, da vida inteira, e bota num negócio, e entra dinheiro. Chega num momento que você fala assim, acabou o dinheiro. Ah, não tem, mas não entra faturamento. Acabou o dinheiro, não tem faturamento, não tem como eu suportar, fecha. Então, acho que o teu testemunho é bem legal, de tipo, não basta só vontade e desejo. Você tem que ter vontade e desejo e juntar as pessoas certas para colocar a mão na massa, né? E saber fazer. É bem legal isso. Eu acho que também é importante, assim, né? No meu caso, eu tive o apoio do meu sócio. O meu sócio já tem uma parte de pesquisa clínica, então, assim, facilita. Porque ele acaba trazendo cliente que ele cuida dessa parte comercial, né? E eu mais da operação, etc. Então, assim, quando você tem sócio, primeiro, você tem que ter esse casamento de complementar o que você não tem para que o outro complemente você. Porque também não adianta, por exemplo, duas pessoas operacionais e quem que vai vender? Quem que vai cuidar do marketing, né? Então, assim, precisa ter. E aí é o que você falou. Tem que ter conexão com o que você faz. Eu vou montar uma coisa que, de repente, eu não tenho habilidade, dificilmente vai acontecer, né? Vai dar certo. Viviane, assim, eu tenho a impressão de sempre quando a gente vai montar um negócio, eu não entendo nada, tá, dessa questão, mas eu tenho a impressão. Tem um estudo, né, assim, daquela demanda que vai ter aquele negócio que você vai montar, né? Por exemplo, vou dar a questão do bar que o Marcos falou, vai montar um bar num lugar onde você vai ter uma clientela, você faz um estudo, se tem um bar próximo, se não tem. Laboratório é uma coisa mais difícil ainda, né? Porque o laboratório ele presta um serviço muito direcionado, né? E a gente está falando de um laboratório em Jundiaí, não é isso? Para o pessoal que está aqui assistindo, eu e o Marcos estamos no Rio, tá? Jundiaí, Jana, é Grande São Paulo, tá? Sim, não é interior. Não é interior, é Grande São Paulo. Não, sim, Jundiaí que eu digo, assim, para falar para o pessoal isso, né? Que o laboratório está em Jundiaí. Ótimo. Mas, assim, como que fica, eu não sei se eu vou usar as palavras certas também, tá? A captação desses clientes, assim, no primeiro momento que você monta o laboratório, né, que você falou, viu ali e tal, montou, e agora, né? Assim, vamos consolidar a marca. Quem eu vou trazer primeiro? Você falou, vai ter que ter as pessoas que têm um relacionamento comercial para que faça isso, né? E como você disse, o laboratório está crescendo muito, né? Existe uma demanda de microbiologia que hoje a gente tem, né, como a gente fala aqui, né, o Marcos costuma falar isso, né, Marcos, do microbiologista que ficou reconhecido na pandemia, né, que todo mundo descobriu quem é um microbiologista. E hoje... Não só o microbiologista, né, eu acho que a área de saúde toda do Brasil, né, acho que a população toda descobriu que existe enfermeiro, hospital, vírus, bactéria e fungo, né, que... Uma coisa que a gente debate toda hora aqui, One Health, né? O seu pet está ligado em você, está ligado na tua comida. Então, você não pode deslocar uma coisa da outra. Então, isso tudo veio com a pandemia que trouxe isso, né? Se existe alguma coisa de bom dos 3 anos, foi justamente isso, né? Sim, trouxe isso, essa questão da consciência do microbiologista na saúde e também o cliente com a exigência de um produto de qualidade, né? De um alimento,
cosmético, de tudo que a gente viu aqui com a doutora Débora e a doutora Tatiane. A Débora está aqui. E de outras. A Débora está aqui. Colocou aqui, Vivi maravilhosa. Eu li aqui. Débora, ela falou de você. Se você já estava aqui antes, eu não sei. Obrigada pela sua presença, Débora. Então elas comentaram isso, né? Que existe também elas falaram sobre cosmético, e assim, você vê que está mudando também a clientela no uso desses produtos. Então, a minha pergunta é, como é isso, né? Como é consolidar uma marca dentro de um local que você escolheu? Se a proximidade dos seus materiais que chegam é próxima, ou se você viu quem seriam seus clientes, ou não aconteceu, para ter esse retorno de montar um laboratório, porque na área clínica é dito assim, né? Não, Janaína, laboratório não dá dinheiro. Eu tive no congresso agora, recente, e eu tive a oportunidade de falar com um gestor, de um dono de um laboratório. E vem falando sempre, né? Há controvérsia. Então, mas aí... Não traz dinheiro para algumas pessoas, para outras traz. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho vontade de montar um laboratório, e falei específico o que era, né? E aí falei para a pessoa, faz isso, né? Faz isso, porque ele já tem um laboratório clínico, no geral. E eu sei que ele está montando uma parte de microbiologia, que está começando, mas eu falei, faz só o segmento tal. Eu falei para ele assim, ele falou, olha, o retorno é muito baixo. Ele fez assim, de exame é muito baixo. Aí vem uma decepção, né? Eu olho assim e falo, ai, meu Deus, ninguém realiza meu sonho. A gente conversa, daí depois a gente conversa e me fala que área que é. Mas assim... Não, então, aí eu queria que você comentasse a respeito disso, né? Quem são esses clientes, como consolidar uma marca, como é que é trazer esse pessoal para trabalhar, né? Que tem uma dificuldade dos profissionais também, né? De trabalho. Como é que é gerir, né? A gente entra nessa questão, assim, eu acho que de gerir o laboratório, né? Criou, né? Que é o tema da palestra, né? Então, primeiro, assim, é um custo alto, não é pouco, né? Que a gente tem que investir. Além de investir em um laboratório, você tem que ter um tempo que você tem que saber que ele não vai se pagar no primeiro momento, né? Não só o que você investiu, mas eu, por exemplo, quando eu saí da empresa, eu tive de CLT, etc. Hoje, né, eu vou completar agora mês que vem 5 anos que eu saí de CLT. Eu fiquei quase 3 anos me mantendo com o dinheiro que eu fui reservando para conseguir me manter. Então, assim, essa coisa de deixa 6 meses, deixa 12 meses, é pouco, dependendo do que você quiser. Porque se você não tem um colchão, você vai ficar meio preocupado que não vai conseguir pagar a conta e aí você não vai dar atenção para aquilo que você tem que dar. Então, assim, teve essa minha questão, teve a questão do meu sócio me dar muita liberdade de investimento, porque ou você acredita nele, na pessoa, ou você não acredita. Por exemplo, preciso comprar tal equipamento. Mas será que precisa? Será que não pode ser aquela marca mais barata? Será que não pode ser aquela calibração mais ou menos? E aí é ruim porque, de novo, você não vai ter essa diferenciação. Eu sempre mostrava para ele as fotos, falava, eu quero isso. O meu laboratório vai ser referência, né? Porque se for para eu me comparar por baixo, pelo preço, etc., isso vai ser um problema, porque eu acredito. Porque você tem que vender a qualidade, né? Lembra que eu falei lá atrás, quando a gente começou? Eu aprendi isso, e isso faz parte de mim. Se for para fazer de qualquer jeito, então é melhor parar. Então, assim, ele vai dar o retorno, mas ele demora. Então, hoje eu tenho laboratório 2 anos e meio. A curva, né, de crescimento, ela existe, se você trabalhar a sério. Porque existe, o que existe, Janaína, que eu percebi agora estando do outro lado, né? Primeiro, uma vantagem que eu tenho, eu já fui do outro lado. Então, eu sei conversar com o cliente, o que ele precisa, e eu consigo ajudá-lo de como é a melhor forma, que outros laboratórios não têm isso. Porque, às vezes, é só pessoas que trabalharam em laboratório, não necessariamente trabalharam em indústria. Eu trabalhei em indústria, então isso ajuda, porque eu consigo conversar.
O cliente, ele tem meu telefone, né? Aquele cliente que tem uma dúvida técnica. Então, isso acaba ajudando e o cliente começa a se conectar com você. Qual que é o ponto? Você vai ter preços, às vezes, que as pessoas trazem, e você olha que aquilo ali não paga nenhum material. Aí você fala, gente, mas... Então, por isso que você falou, não compensa financeiramente, mas será que olhou realmente o quanto é o material? O Marco sabe, né? Tem um custo mais alto você comprar materiais de qualidade do que você comprar coisas que talvez não tenham tanta qualidade ou deixar de fazer algumas coisas. Então, o meu acordo foi esse, vamos fazer com qualidade. Automaticamente, se você faz com qualidade e você tem acesso e consegue ajudar o cliente, um vai falando para o outro. E aí, um falando com o outro, você consegue captar clientes muito bons, que vão trazer volume, que querem fazer o que é certo, que querem fazer o que o que pede a norma e não mais ou menos. E aí, o Athena hoje, né, a maioria dos nossos clientes, nós temos clientes que mandam uma amostra, mas tem clientes que mandam 300 amostras. Então, assim, a gente tem do pequeno ao grande, mas quem quer fazer sério acaba fazendo com a gente. Não vai discutir muito o preço. É claro, se você tem valor, eu consigo trazer. Né? Mas nada que prejudique o laboratório, que você vai diminuindo a qualidade. Mas só para te dar um exemplo, no primeiro dia que começou o laboratório, eu tinha uma amostra para analisar. Na segunda semana, eu tinha 2. Então, assim, começa a dar um desespero, que você fala, o aluguel vai cair, eu tenho que pagar funcionária. Eu não recebi por 1 ano, trabalhei 1 ano sem nada de salário. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que se programar, porque o dinheiro não vem da noite para o dia. Demora, né? Foi eu acreditar, meu sócio acreditar, para as coisas começarem a acontecer. Então, assim, essa coisa de ser rápido, igual fala o TikTok, Instagram, que é tudo muito rápido, não é. Leva um tempo, né, para acontecer. Mas ele se paga, mas ele leva um tempo. Então, paciência. A pessoa que for investir, tem que investir na pessoa certa. Que aí é outro ponto que você me falou da gestão. Eu tenho facilidade de criar e fazer e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, eu tenho hoje uma pessoa que a Débora, inclusive, que treinou, que veio de outros laboratórios, que é hoje a coordenadora da microbiologia, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa como pessoa, primeiro, e também como profissional. Mas quando eu contrato, eu gosto de olhar a história. Então, assim, eu gosto de contratar pessoas que tenham, sabe, vontade, que elas conversam e você vê que ela trilhou um caminho de correr atrás, né? E aí, eu acho que é difícil isso, né, para o empreendedor, né, que tem uma empresa, né, trazer uma pessoa que tenha o mesmo objetivo dele, né, porque a gente conhece profissionais e profissionais que querem o dinheiro no final do mês, profissionais que querem, né, um enriquecimento profissional, a experiência e tudo mais, e outros que, enfim, que fazem tudo isso junto acontecer, e é o que todo mundo espera, né? A gente quer dinheiro no final do mês, a gente quer trabalhar bem, a gente quer crescer profissionalmente e pessoalmente, né? Estar bem, feliz, como você disse, né? Dentro do local que está trabalhando. Eu brinco com a Amanda, que trabalha comigo, que é a coordenadora da micro, eu brinco que ela parece que flutua dentro da microbiologia. Porque, assim, ela tem uma alegria, sabe? Uma coisa leve. Ela ama o que ela faz. Você me lembrou agora um laboratório que eu chegava sorrindo, né? E, gente, bom dia, mas eu pegava às 10 horas. E aí uma pessoa uma vez olhou para mim e falou, mas você chega rindo? Eu falei, gente, eu cheguei para trabalhar, né? Não, eu já dei bom dia uma vez para uma pessoa, a pessoa perguntou para mim, bom dia por quê? A pessoa virou para mim e falou, porque eu chego aqui às 7 horas e você chega rindo essa hora. É isso aí. Mas eu cheguei agora, então acho que é isso, né? Eu acho que a Débora fez uma pergunta que eu também tive vontade de fazer, mas foi bom que ela colocou, que é essa questão da hora de pensar em desistir, né? Ela coloca, qual o maior desafio que você encontrou durante o processo de construção do Athena e chegou a pensar em desistir, né? Olha, eu, assim, não sei se eu pensei em desistir, mas de vez em quando bate um desânimo, né? Não vou dizer para vocês que não, né? Principalmente no começo,
porque você olha e fala assim, nossa, por exemplo, esse primeiro mês aí que eu falei para vocês, eu comecei e era na pandemia, né? Então, acho que tinha uma série de coisas acontecendo. Então, nesse primeiro mês que eu recebi, tipo, na primeira semana uma amostra, na segunda 2 amostras, aí na outra semana nenhuma, sabe? Aí começa a dar um desespero e você fala, gente, será que isso vai dar certo? Como que eu pago a conta no final do mês? Né? Tudo Mas, bem. Viviane... Aí você fala, gente... Mas, Viviane, eu pensei... Oi. Não, eu pensei assim, né? Quando ela colocou isso, que eu pensei no momento de desistir, no momento que está ali a planta, né? Que você está gastando, você não sabe onde vai. Agora, depois de pronto, assim, não desistir jamais. Não, eu acho que a construção, para mim, ela é prazerosa porque eu quero ver o fim. Depois eu vou te mandar, Janaína e Marcos, eu mando para vocês um vídeo que eu fiz desde quando começou a construção, que não tinha nada, eu lavando o galpão de bota, né, lavando o banheiro, eu fazia tudo. E aí até o final, né? Então, assim, para mim, como eu tenho essa coisa de olhar à frente, mas aí quando, imagine, eu levei 6 meses para construir, mais 2 meses para a Anvisa, e aí começa, eu já estava há 2 anos sem receber, né? Porque eu estava me mantendo. Então, quando começa, você já tem a ilusão de que, nossa, esse mês aqui, pelo menos pagar o custo fixo eu vou conseguir. Não consegui. No primeiro mês, e aí você fala, nossa, gente, será que eu tô certa? Será que era isso? Foi nesse momento. Enquanto está na construção, para mim é igual eu brinquei que a Amanda flutua dentro do laboratório, sou eu flutuando para fazer a coisa acontecer. Então, assim, eu esqueço de tudo e faço a coisa acontecer. Mas não é fácil. Só que quando eu olhava para trás e falava assim, não, gente, vai dar certo, alguma coisa tem que sair daqui, né? Eu prefiro isso do que onde eu estava, do que como eu estava. Então, às vezes dá um desânimo, não que eu pense em desistir, porque eu prefiro, eu falei, onde eu estou hoje. Mas nem sempre vai ser fácil. Tem clientes, né? Às vezes tem aquele cliente que não é tão fácil de lidar, né? Tem aqueles que são maravilhosos. Às vezes está uma correria que você não consegue parar, por exemplo, eu recebo uma metodologia, eu quero estudar, quero entender com a microbiologista, quero atender o cliente, mas como que você faz? Que você tem que emitir o laudo, tem que fazer análise. Então, às vezes dá um desânimo, não vou dizer que não dá, isso é mentira, né? Se alguém falar, não, sempre estou muito bem, não, às vezes bate será que vai dar certo? Mas agora, depois de 2 anos e meio, eu já vi que não tem como dar errado, né? É daqui para melhor, eu já tenho a estratégia que eu quero para o futuro. Então, de novo, criar para mim já está me trazendo esse ânimo, né? Mas aí foi a pergunta da Débora, eu acho que a gente tem que primeiro criar um colchão. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter um colchão financeiro. Porque se eu não tenho esse colchão financeiro, eu não consigo desenvolver o que eu vim desenvolver aqui, né? Saber o que você veio fazer nessa vida. Eu sei o que eu vim fazer nessa vida. Então, assim, eu preciso ter o colchão para eu conseguir criar. Então, você precisa achar qual é o seu colchão, né? Não só financeiro. Às vezes você tem outras coisas que não vai fazer você desistir. Agora, assim, né, um depoimento que eu faço, assim, em relação a isso, que eu não sou empreendedora, né, não tenho essa questão ainda, mas tenho desenvolvido alguma coisa, tentado, né, que algumas coisas eu já aprendi, que inclusive é isso, disciplina, né, disciplina financeira, disciplina, uma série de coisas, mas eu tive a oportunidade de participar por alguns processos de crescimento de empresa, mas empresas já existentes e que tiveram esse crescimento. E você, quando é funcionária, por mais que você se sinta parte um pouco dona, né? Porque eu tenho isso, assim, né? Eu visto a camisa e viro um pouco dona da empresa, né? Então, assim, você vê aquela empresa crescendo, aquela empresa fazendo uma nova empresa, né? Uma nova linha e tudo mais. Mas você sai dali e você vai para casa, né? Assim, o empreendedor não, né? Ele leva para casa toda aquela construção que ele está fazendo, né? Você leva para casa, você volta e fica ali na torcida para que dê tudo certo ali, porque você está fazendo parte daquele crescimento, né? Mas você não é propriamente o dono, né? Então, empreender dá mais trabalho, certo? Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Se você me perguntar o que é mais fácil ser funcionário, né? Assim, você vai ter seu salário no final do mês,
Ser empreendedor, você não sabe se você vai ter, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar os funcionários, você tem que pensar nos É impostos. dedicação 24 horas, não tem jeito. É 24 horas. 4 horas. Eu te garanto É só que a para quem está Viviane, assistindo a gente aqui. se alguém ligar para a Viviane agora dizendo que houve um problema no telhado lá do laboratório, ela vai sair da casa dela agora e vai para o laboratório, não tem jeito. Não interessa a hora É que isso. seja. É para a Acho que gente ela passar um travou a pouco internet. ela travou um pouquinho. Enquanto isso, eu acho que é só para passar essa ideia para o pessoal, né, de que a gente, às vezes, não tem muito essa noção, né? Na verdade, eu não tinha, tá, gente? Da noção de empreender, né? E quando você está próximo de alguma pessoa que empreende, você travou, né, um pouquinho. A gente continuou falando aqui, eu estava falando isso, né? Que eu demorei a ter essa visão, né? Eu sou uma pessoa bem sonhadora e bem romântica na profissão, de gostar, de ser essa pessoa, talvez, aí, dessa coordenadora, talvez com o pé mais no chão, ela, mas agora eu tenho colocado o pé no chão, então eu comecei a perceber isso, né? Por ter uma pessoa próxima que é empreendedor e ver, né, o quanto que é trabalhoso. E aí eu fiz questão de colocar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. E a Fátima Cardoso, ela faz um comentário que a gente comentou antes um pouquinho, né? Que ela coloca, né? A qualidade é o mais importante, pena que algumas pessoas não enxergam dessa forma. Hoje, o mais importante é ganhar dinheiro sem qualidade. Triste isso, né? É triste. Eu diria, assim, só acrescentando um pouquinho do que eu ouço, né? Que quer pagar pouco, compre mal feito, né? Seria um pouco isso, né? Eu já tive clientes que me pediram coisas que eu falo aqui, mas o laboratório tal faz, então faz com ele, não é comigo o que você vai fazer. Né? E eu fico bem tranquila com isso. Então, para quem você quer fazer, né? A gente está com o propósito de fazer bem feito, né? E aí você me perguntou das pessoas, a gente é exemplo para as pessoas que estão lá, né? Que estão trabalhando comigo. Já imaginou, por exemplo, uma coordenadora? Faz assim, mais ou menos. Não dá, gente. Tem um propósito, né? A gente está ali por algum motivo. Então, eu sempre trago pessoas que são sérias, todas elas são biólogas, né? Que são sérias, querem fazer da forma correta, né? Como a gente desenha esse processo. E aí, outra coisa que é importante, né? Hoje a gente tem 6 pessoas trabalhando com a gente, todas as pessoas sempre têm um olhar muito individual do que aquela pessoa é boa para fazer, não que ela não possa desenvolver outras atividades. Mas, assim, o que realmente ela é boa? Eu tenho uma menina que é muito boa para falar com o cliente, tecnicamente, cuidar da qualidade. Eu tenho a Amanda, que é muito boa na microbiologia. Eu tenho outra que é muito boa para fazer as análises físico-químicas. Então, assim, se a gente conseguir ter esse olhar individual, o outro cresce também, né? Então, hoje, eu estou num momento, e eu entendo que isso no futuro vai crescer muito mais, eu vou ter muito mais gente trabalhando comigo, mas eu estou no momento que eu estou criando a cultura do Athena com as pessoas que estão lá comigo. Qual que é essa cultura? É fazer direito, fazer correto, atender bem o cliente. Se você quer fazer desse jeito, e ter um propósito na sua formação, porque todo mundo que se forma na área de farmácia, biologia, químico, a gente, quando trabalha para a área de saúde, a gente não tem nem que questionar, a gente tem que fazer o que é certo. Né? Mas, infelizmente, é o que a Fátima falou, muita gente não quer fazer o que é certo, né? E tá voltado só para dinheiro, mas eu, assim, sou prova viva que dá para fazer as duas coisas. Dá para você ganhar dinheiro e fazer o que é correto. Então, essa vai ser, assim, esse é o meu propósito na Atena, né? Fazer o que realmente é o certo. Não que a gente não vai errar, é ser humano, né? Às vezes a gente pode, sim, errar, mas não intencionalmente, né? Isso que eu falo para as meninas. E outra, tentar ajustar o que a gente conseguir para não errar de novo aquilo que a gente errou, para que a gente possa arrumar. Então, hoje eu fico muito feliz de ser uma dona de uma empresa que entende de qualidade. Porque todo dono de empresa deveria entender de qualidade, porque as pessoas acham que qualidade é só o papel. Né? Tem muito dono que não enxerga qualidade como um setor diferencial numa empresa. Mas principalmente no nosso que é laboratório, é um diferencial. Então, isso eu fico muito feliz de que a qualidade nunca vai ser negligenciada dentro da Atena.
Tem uma pergunta que é: qual o diferencial que os empreendedores precisam ter para se diferenciarem dos grandes aglomerados no segmento laboratorial? Então, eu hoje, isso é legal, porque assim, às vezes chega umas propostas, né, no comercial, fulano tá fazendo mais barato. Eu falo, gente, você tem que saber com quem você quer se comparar. Eu sei com quem eu quero me comparar. Então, hoje, eu estou tendo um diferencial e eu estou concorrendo com os grandes, eu ainda sou pequena, mas eu estou concorrendo com grandes empresas multinacionais, porque a gente está fazendo correto. E outra coisa que é bom é porque, como eu vim de uma empresa grande, as pessoas que eu conhecia há 20 anos atrás, elas se espalham em outras empresas. E o que é importante também as pessoas terem em mente? Todo mundo que você tem uma relação vai te conhecer da forma que você teve atuação com essa pessoa lá atrás. Então, quem me conheceu há 20 anos atrás sabe como eu atuo, sabe como eu sou. E aí, essa pessoa saindo foi trabalhar numa L'Oréal, foi trabalhar numa Boticário, foi trabalhar numa, né, L'Occitane. Essa pessoa fala, faz lá com a Vivi, que eu tenho certeza que ela vai fazer direito. O network é grande, mas na área é muito pequena. Todo mundo se conhece, Isso, né? todo Então, mundo se conhece. Então, o que é bom? A minha formação, que foi eu desenvolver esses laboratórios, tanto fora do Brasil quanto dentro, isso me ajudou a ter uma visão. O que eu percebia também, os laboratórios, a maior parte dos laboratórios, né, quando são pequenos, eles começam com pessoas que têm essa coisa da bancada, de saber executar, mas às vezes não sabe gerenciar, não sabe colocar as pessoas certas. E isso acaba sendo ruim, porque aí você fica só no técnico. E a gente precisa ter essas coisas da estratégia, do custo, do pagamento, do comercial, porque senão você acaba não se diferenciando. Então, tem isso que, por eu ter sido uma gestora de uma grande empresa, trabalhar com qualidade, indicador de produtividade, etc., conhecer o laboratório, eu consegui trazer. E hoje, o diferencial é esse, é a proximidade com o cliente, que eu comentei. Eu tenho essa proximidade, o cliente fala comigo, eu consigo ajudá-lo, né? Olha, se eu não consigo fazer, eu consigo indicar alguém da minha confiança. Então, isso para mim tem me trazido a diferenciação, porque eu já estou concorrendo com os grandes. Eu não concorro só com os pequenos, né? Com os pequenos também, eu acabo pegando um pouco, porque as pessoas acabam saindo deles e vindo para a gente. Mas hoje o nosso concorrente maior está sendo os grandes. E eu sou pequena, né? Eu tenho 2 anos e meio de laboratório. Tem uma Né? outra pergunta aqui que é assim: por que uma indústria média grande, né, média grande, usaria um laboratório terceirizado em vez de montar o seu próprio laboratório? Então, quando a gente fala de microbiologia, vocês sabem, né? Quando a gente vive a microbiologia, são coisas que eu brinco por eu ser química. Quando eu comecei a coordenar o laboratório de microbiologia, eu queria trazer muito racional. 1 mais 1 são 2, né? Mas na micro não tem isso, né? Na micro, cada micro-organismo é de um jeito, cada cepa é de um jeito, cada produto vai ser de um jeito. E o que acontece? Eu acho que a mão de obra especializada é difícil na área de microbiologia. Eu não sei o que vocês sentem, mas eu sinto dificuldade de trazer talentos para trabalhar comigo. Por isso que eu gosto de desenvolver. Porque eu gosto de desenvolver os talentos dentro da Atena, né? Então, assim, eu já tenho algumas pessoas que foram desenvolvidas por nós ali. E aí, quando você tem uma indústria, por exemplo, uma indústria, né, de terceirização, etc., o foco desta pessoa é produzir, terceirizar e fazer muito bem, não é microbiologia. E aí, se você tem um laboratório terceirizado que te dá apoio, você vai ter um coordenador, você vai ter um gerente, né, do laboratório que vai conseguir te apoiar nisso. Será que eu estou tendo uma contaminação, Vivi? Como que é melhor? O que, que eu preciso fazer? Eu já tenho experiência com isso. Então, se você tem alguém terceirizado que consegue te apoiar nesse sentido, facilita, porque aí você foca exatamente no que você é bom, que é fazer terceirização. Então, sim, tem laboratórios que terceirizam, né? Tem empresas que terceirizam. Onde eu trabalhava, nessa grande empresa de cosmético, a gente não terceirizava o controle de qualidade, mas toda a área de inovação a gente terceirizava. Então, por exemplo, que hoje eu faço na Atena, challenge test, concentração mínima inibitória, time kill, todos esses testes eram terceirizados. Por quê? Eu não queria ter que
meu pesquisador gastando tempo com isso. Então, a gente mandava para fora, porque o pesquisador estava para pesquisar. Então, era uma mão de obra muito cara para a gente executar essas atividades, né, que eram mais operacionais, e a gente acabava terceirizando. Mas o que eu vejo para terceirização, né, de trazer isso, é que você tem um apoio técnico mesmo naquela questão que vai poder te ajudar. Porque aí, imagine, se você está numa indústria que às vezes você não tem alguém que tenha conhecimento da microbiologia, vai ser muito mais difícil. Vocês sabem o quanto a microbiologia é ampla, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. Então, por esse motivo, acaba se terceirizando. E na microbiologia, realmente, tudo tem exceção, né? Tudo Tudo tem esse procedimento. Tudo tem exceção. Eu costumo falar assim, né? Tudo tem exceção. É assim... Eu fiquei pensando aqui, né, Marcos? Todos os nossos palestrantes, convidados que tiveram aqui conosco, sempre falam nesse desafio do bom microbiologista, né? Do profissional capacitado para microbiologia em geral, né? Microbiologia clínica, microbiologia de indústria, essa formação do microbiologista, né? Aí eu gostaria de te perguntar, assim, já que a gente está falando de um laboratório que você montou, são biólogos, são farmacêuticos, são biomédicos, quem são Hoje os seus são microbiologistas? São biólogos, né? As meninas que trabalham na microbiologia, né? E aí o que eu trago também para o meu cliente, que é o diferencial, as duas são formadas com CR Bio, elas têm pós-graduação, então assim, são pessoas que têm formação nessa área. E eu tenho estagiários que também são biólogos, né? Hoje eu sou a única química lá, mas as meninas são focadas na microbiologia mesmo. É isso, porque, né, a gente sabe que um tempo atrás, né, a indústria farmacêutica, os laboratórios que fazem prestação de serviços para indústrias, assim, que são esse nicho, né, de alimentos, de cosmético. A Janaína travou. Travou. Você fez uma pergunta, né, Mauro? Sempre priorizou Janaína, repete que travou tudo. Tá ouvindo? Né? Acho que ela não está ouvindo. E é bacana isso, né? Você... Gente, eu acredito que vocês estejam... Ixi. Janaína... Caiu. Bom, vou aproveitar aqui. Tem várias perguntas, né? Muitas perguntas. É interessante. Tem um testemunho daqui da doutora Rosicler. Já participou aqui da nossa... Opa! Eu e o diretor fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Dando testemunho dela, que ela também montou o laboratório aqui no Rio, de alimentos. E aí ela já deu a palestra para a gente aqui, uma live com a gente aqui no Micromeio, e ela contou a história quando ela montou o laboratório. E acho que ela está se vendo muito, né, no que você está falando, Viviane, que é justamente montar o laboratório do zero, sair de uma empresa, concorrer com os gigantes, né, no meio dos cachorros grandes e se diferenciar para poder ter aquela demanda. Então, obrigado, Rose, pela seu comentário aqui, participar da nossa palestra aqui hoje. Janaína, voltou? Ela fez uma pergunta, né? Oi? Voltei. Peraí, Viviane, fale, Vivi. É que ela perguntou se eu vejo que se ainda tem mercado. Isso. Eu vejo que tem muito mercado, porque sabe o que eu sinto? Que falta uma proximidade de alguém com os clientes. Os clientes têm muita falta de informação, às vezes eles não sabem o que fazer. E aí, com essa proximidade, eu acabo conseguindo o cliente, porque o cliente se sente conectado comigo no sentido de ajudar. Porque os grandes não conseguem fazer isso. Peraí que eu vou passar para a área técnica, demora 2 dias, vou falar com o meu comercial. O ruim da empresa grande ou multinacional, posso falar de cadeira isso, é de que é um elefante que não dá cavalo de pau.
Não tem Isso. como você fazer uma empresa, ainda mais as multinacionais onde você trabalhou, né, também, para ela fazer, faz aqui rápido. Não existe nada rápido. Não Nada tem é rápido. nada. Você tem a coisa correta, mas nada é rápido. Eu brinco que é bom isso para mim, né? Porque eu vou ganhar no mercado. Porque você tem agilidade. Você tem agilidade que às vezes o cliente precisa, né? Isso. E a gente está no mundo assim, né? Que todo mundo quer resposta para ontem. Estão me ouvindo? Não? Tudo para ontem. Acho que não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. Tá dando um delay de ontem. Né, Marcos? A mesma coisa, está travando. Doutora Rosicléia, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo? Temos mais perguntas, temos várias. Eu queria mostrar um laboratório para vocês, na apresentação que eu tenho. Vocês querem que eu mostre agora, depois das perguntas? Não, pode ser depois. Sim. A gente tem só umas 2 ou 3 perguntas, e aí a gente entra na apresentação. Porque acho que o pessoal se empolgou aqui. Por exemplo, a gente tem aqui outra, qual é o prazo de retorno de investimento? Isso aqui já pergunta de alguém que vai abrir um laboratório. É o que eu falei, demora, não é rápido, né? Hoje eu já faturei o que a gente investiu. Então, hoje eu estou com 2 anos e meio de laboratório. Então, no mínimo prazo de menos de 2 anos. Então, é o que eu falei, eu não recebi salário por 1 ano, né? Enquanto eu trabalhava. Então, tudo isso tem que se organizar para você conseguir. Mas o retorno aí de faturamento... Para quem já foi numa franquia, eu já tive interesse em saber como é que funciona a franquia. Um amigo meu hoje abriu uma franquia de alimentos. De laboratório, né? Não, tem um amigo meu que abriu uma franquia de alimentos, fast food. Ele saiu da área de laboratório. Mas eu acho que era de ambiental. Aí ele abriu uma de fast food e quando ele me mostrou o contrato para uma franquia de fast food, eu não estou falando nem de McDonald's, tá? Eu vou falar uma empresa pequena, média. Você quase vende a alma. É tipo assim, nos próximos 5 anos você não vai ganhar nada, e se você sair antes de 5 anos, você me paga multa. Aí você fica assim, nossa, o que é isso? No mundo atual da gente é complicado você assinar vender a sua alma durante 5 anos. Então, aí tem o outro lado, que é não pegar uma franquia e fazer como você, como a Rosicléia. Vou abrir um laboratório com o meu nome, com a minha capacidade, não vou pagar para ninguém isso e tentar fazer meu negócio sem depender de alguém, né? Depende do quanto você vai investir, né? É o que eu falei. Depois eu vou mostrar na apresentação para vocês. Eu comecei numa página em branco. Então, eu tive que construir parede, que nem existia parede. Então, assim, o meu investimento foi muito maior. Às vezes, se você começar pequeno, dentro de uma casa, e estruturando, talvez você não gaste tanto. E aí, seu investimento talvez venha com retorno um pouco mais rápido. Né? No nosso caso, eu brinco que eu já comecei grande. Mas eu já comecei com apoio, né? Porque lembra que eu comentei que meu sócio tinha? Tem um investimento. Você tem um sócio, né? Isso ajuda. Então, tem essas coisas também. O que mais? Estou vendo aqui. É uma pergunta mais técnica, né? Hoje a demanda geral é maior para análise física ou química ou microbiológica? Eu acho que é essa, né? Hoje a demanda geral é maior para análise físico-químicos ou microbiológica? Olha, é que quando eu venho, geralmente, como eu falei, eu faço muita coisa para a área de inovação. O controle de qualidade, eu acho que é um volume menor, mas muita coisa para lançamento, porque o mundo de cosmético, ele é muito dinâmico. Tem empresa que, às vezes, a cada 2 dias lança um produto. Então, assim, é lançamento toda hora que você precisa testar. E isso casado com ingredientes cosméticos, porque eu faço para muita gente que, por exemplo, desenvolve conservante, que aí vai vender para uma empresa grande. Essa empresa grande fala, você tem que terceirizar, porque senão tem um conflito de interesse, você vai dizer que está ok seu produto e não está, então eu quero um laboratório, vai nesse aqui. E como eu estou fazendo para os grandes, eles acabam indicando a gente. Então, assim, o meu volume maior é na área quando eu falo de inovação. E aí, automaticamente, quando eu vendo um challenge test, eu já vendo uma estabilidade. Então, assim, se hoje eu for falar, está meio a meio, porque o volume acaba vindo junto de uma coisa e da outra. Então, hoje eu diria que a maior parte vem da inovação, assim, 70%, 80% vem das coisas de inovação, lançamento do mercado de cosmético,
e desses 70%, 80%, eu diria que é meio a meio, físico-químico e microbiológico. Mas a gente está ficando muito conhecido por Challenge Test. Challenge Test é o nosso carro-chefe, digamos assim, porque a gente tem muita experiência, consigo fazer em todas as metodologias referências internacionais, com diversos micro-organismos, são conceitos diferentes, cada uma das metodologias. Então, com a orientação que a gente dá e o conhecimento, assim, hoje eu estou absorvendo a maior parte dos challenge tests aí das indústrias. Vamos conhecer o laboratório? Vamos? Sim, claro, tem uma apresentação aqui. Então, vamos. Vamos lá. Então, essa daqui é uma apresentação institucional do laboratório. Somos um laboratório, conforme eu comentei com vocês, que já está aí há 2 anos e meio, né? A minha missão é atender e servir. Eu falo que a gente está aqui para servir o cliente realmente, né? Que eu vou passar um pouco, mas para vocês conhecerem as nossas instalações, a gente está em Jundiaí. Jundiaí, Janaína, é perto, né? Que até o Marcos estava falando, é Grande São Paulo. A gente está entre Campinas e São Paulo, então é bom porque eu estou próxima, né, de 2 polos grandes. Próximo da Bandeirantes e Anhanguera, que são 2 rodovias importantes aqui em São Paulo, então tem facilidade para os clientes chegarem. Esse é o nosso prédio. Então, aqui, né, tem a arquitetura também foi você que desenhou a arquitetura? Não, já era assim. Quando eu cheguei, eu falei, gente, aqui, eu achei bem legal esse pé direito alto, aberto, achei legal. Seria um lugar que te atrai para você trabalhar o dia inteiro, ver claridade, né? Isso, são as janelas, né, no prédio inteiro. Então, tinha essa escada. Viviane, tem janela na microbiologia? Tem janela. Ai, tem meu janela. Deus, meu sonho. Eu não sei porque os laboratórios não têm janela. Isso é trauma de ficar na micro sem janela nenhuma. Tudo iluminado. Eu já trabalhei num lugar que a gente, brincando, né, que não, a produtividade baixa. Era um porão. A gente não tem o sol, né? A gente não vê o tempo, né? A produtividade baixava. A gente comentava assim, a gente desenhou um sol e colocou... Não, que não pôde ficar, né? O sol. Mas, eu não sei se vai dar para ver. Depois eu mando o vídeo, você vai conseguir ver melhor. Mas tá vendo? A microbiologia é aqui, ó, exatamente aqui. Não sei se dá para ver a seta. Não dá, né? A gente não consegue ver essa seta. A gente não consegue. Entendi. Bom, aqui tem, nessa foto do lado direito de cima, tem um corredor. Sim. Nesse corredor, a janela da microbiologia são essas 2 janelas de cima que dá justamente para a mata, que tem uma mata aqui. Amei. Não, é lindo. E quando eu comecei a construção, ela tem janela tanto na frente, então essa mesma duplicata que você está vendo de janela aqui na frente tem atrás. E quando eu comecei a construção, eu fiquei na dúvida se eu fechava a janela. Eu falei, poxa, será que a Anvisa vai encrespar com essa janela? E ninguém sabia me responder. Aí teve uma moça que trabalhou na Anvisa, né, que eu falei, é bom ter amigos. Ela falou, Viviane, deixa que vai ficar lindo a claridade. Eu falei, vou deixar. E ficou linda. A microbiologia está muito bonita. Aqui tem uma sala de reunião, né, aqui ao pé direito. Nessa foto da esquerda, de baixo, né? Então as meninas trabalham aí no corredor, conseguem ver o dia, o sol, se está chovendo. As análises que a gente executa, então aqui tem todas aquelas análises que eu comentei, né? Challenge Test, microbiologia para alimentos, cosméticos, saneantes. Aqui dá para ver um pouquinho do laboratório, então eu fiz um laboratório que a gente chama de marcha em frente. Você entra, tem lá a parte de paramentação, tem senha para você entrar, então cada um tem a sua senha, ninguém pode entrar que não seja da microbiologia. Tem a parte do pass-through, aí tem um pouquinho do preparo de meio de cultura, os fluxos, né, que são todas as cabines biológicas, as estufas, e lá no finalzinho a área de lavagem, que a gente já está aumentando agora, vai ter uma área maior da microbiologia já adentrada, inclusive na Anvisa, no LTA. Além disso, eu faço estudos de estabilidade, compatibilidade, estudos de longa duração e análises físico-químicas. Então, aqui tem um pouquinho do laboratório físico-químico, onde tem as câmeras, também tudo muito iluminado.
Então, é isso. Aqui talvez não dê para ver tanto, né, a beleza que eu falei, mas depois eu te mando um pouquinho do vídeo para você entender. E todas essas paredes, tudo que você está vendo aí não tinha, era um espaço em branco. E foi aí que a gente começou o desenho da micro. É um trabalho bonito, né? Assim, parabéns. Eu sou muito orgulhosa. Assim, parabéns pela coragem. Eu acho que precisa de coragem, né, para fazer um laboratório e manter o trabalho aí para ter resultado, né? Eu acho que é isso, né? A gente sabe o esforço diário, né, da microbiologia para se manter e dos laboratórios em geral, tanto clínico quanto industrial. A Rosiclé esteve aqui com a gente, a doutora Rosiclé também, né, fez o depoimento dela, outras pessoas que têm. O laboratório também mencionam isso, então faz parte de empreender. Mas eu só tenho a agradecer o que você trouxe para a gente, né? A apresentação que você fez e dividir essa experiência com a gente e comigo, né? Como eu falei, né? Eu sou cheia de sonhos. Né? Eu já falei umas lives assim me deixam um pouco, né, assim, dá aquela mexida por dentro. Mas muito obrigada, tá, pela sua presença. Vamos conversar sim, imagina, né? Olha eu deixando de passar. Vamos conversar sim. Vamos conversar sim. Eu agradeço. Não custa nada, Jana. Vamos sonhar. Não, então, por isso que eu sonho mesmo. Sonho alto, né? Sonho alto. Meus sonhos são altos, assim. Tá certo. Às vezes passo num lugar, tem um lugar aqui próximo, né? Que eu fico olhando e tá vendo o alugo, né? Um espaço assim, né? Eu falo, meu Deus, dava um laboratório, se não dava. Aí eu penso assim, laboratório não, porque nessa região aqui não ia ser, mas uma escola de microbiologia, eu fico. Quem sabe, né? Aí só não me arrisco a perguntar o preço do vendo. Mas o marido fala assim, não tenho dinheiro, vai lá, entra no carro, pergunta, não tem problema. Você já começa a sonhar, vai lá perguntar, não custa nada. Eu sou um perigo. Porque eu não pergunto o preço, entendeu? Eu compro antes de perguntar o preço. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu falo sempre para os funcionários, para trabalhar na microbiologia, tem que saber que de vez em quando tem que ir de sábado e domingo, né? Meus sábados e domingos, eu geralmente estou no laboratório, porque não dá para falar para o micro-organismo, espera aí. O que eu falei de trabalhar 24 horas? É 24/7. Quando você tem seu negócio, é 24/7. Não existe aquilo. Hoje eu não vou. Não existe isso. Não tem home office. Como que você vai fazer home office na microbiologia? Não dá, gente. Você tem que estar lá no laboratório, né? Tem que fazer análise. Então, eles exigem a gente na companhia ali, né? Diariamente, né? É verdade. Junto com o crescimento dele, né? E tem mais uma coisa, tem o kit Fiona também, né? Porque quem gosta de alguns acessórios, algumas coisas, esquece também, né? Porque a gente tem que se alimentar, tem toda uma, né? Assim, um perfil de profissional para trabalhar nessa área, né? Tem que ser cuidadoso, né? Eu vejo também obrigada. Muito cuidado, né? Sim. Em trabalhar na microbiologia. Sim. Mas eu que agradeço. Eu quero te agradecer. Nada, eu agradeço imensamente, agradeço todos que estão aqui participando, a Tatiane, a Débora, a Mara, Dona Guimar, enfim, a doutora Rosiclé, quem colocou aqui boa noite, né? Tem acho que Fátima também, para não deixar de falar de ninguém, já que eu comecei a falar, todos vocês que participaram aqui com a gente, muitíssimo obrigada, Fátima Cardoso, muitíssimo obrigada por estarem aqui com a gente, e foi muito bom, um assunto muito bom, e quem tem vontade aí de empreender, é a live que precisa ver, né? E outras que a gente tem também no canal também. Convido a todos vocês amanhã, a gente está aqui também. Marcos vai dar alguns recados, doutora Viviane, e no final a senhora fecha a live, deixando uma mensagem, um contato, o que a senhora quiser para fechar a live, tá bom? Marcos? Tá bom. Eu só tenho a agradecer, foi bem legal, passou 1 hora, passou rápido, 1h15, passou bem rápido.
Acho que é legal você estar no Brasil, pegar casos de sucesso desse tipo, né? Vários que a gente conhece, mas que não chegam nas pessoas, ainda mais na nossa área, né? Eu conheço várias pessoas que abandonaram a nossa área para fazer direito, engenharia, foi fazer outra coisa porque se decepcionou tanto com a área de saúde ou de análise de laboratório que abandonou. Então é bem legal você mostrar que existe sucesso, desde que você tenha perseverança, vontade, tudo aquilo que a Viviane falou aqui dentro. Eu acho que bem legal, uma hora passou rápido, agradecemos imensamente, você está dando testemunho aqui. De novo, né? Essa semana é a segunda conversa que a gente tem na área de cosmético, que é uma área que a grande maioria não sabe o que acontece, né, com um laboratório que trabalha com cosmético. Então, a gente teve anteontem uma, hoje teve outra. Acho bem legal isso. Lembrando a todo mundo, o foco do micromeio é levar conhecimento. Né? Então, tudo que é relacionado com a área de laboratório, seja de saúde, ambiental, alimento, cosmético, veterinária, que a gente falou ontem, é de interesse da gente, levar informação desde a pessoa que está querendo fazer alguma coisa da área, que não se formou, nem sabe a faculdade que vai fazer, até alguém que tenha PhD na área e que quer contribuir com a gente aqui nas perguntas. Então, a gente só tem a agradecer a você, Viviane, por estar aqui falando com a gente. Lembrando a todo mundo que todo palestrante aqui da live, ele não recebe Prolabore, ele não recebe incentivo. Nós precisamos de incentivo. Se quiserem patrocinar o canal, estamos abertos aqui. Alguém querer botar o logo aqui para a gente, sem problema nenhum. Estamos no mundo capitalista. Mas até agora é o foco da gente, eu, Janaína, o Gleidson, que é marido dela, todo mundo que contribui para a gente aqui, é fazer um canal para divulgar ciência, que começou no meio da pandemia e vamos levando isso até a hora que todo mundo tiver a fim de fazer, tá bom? Agradeço vocês, todo mundo que está aqui hoje, que quiser o certificado, bota lá no Instagram o nome e o endereço, o e-mail, que a gente vai mandar para vocês o certificado na semana que vem dessa palestra, tá bom? O que mais? Amanhã já vai estar disponível no YouTube em 5 línguas essa palestra, assim como todas as outras. Amanhã teremos 7h30, mais uma palestra fechando essa semana de micromeio. Amanhã, grande sexta-feira. Né? Quem está na palestra sexta-feira é porque realmente gosta da coisa. E é isso, só tenho a agradecer. Muito obrigado a todo mundo. E Janaína quer dar um recado. Não, eu quero desejar sucesso, que uma coisa que eu não falei, mais sucesso aí para você. E, Marcos, ela falou de o laboratório, é só para a gente fazer uma pequena correção, é cosmético, alimentos e... Cosmético, alimentos, insumo farmacêutico, medicamentos e saneantes. Eita! Isso aí. Pode, doutora Viviane, o canal é seu para fechar a live. Tá bom. Bom, eu queria agradecer de novo, Janaína e Marcos. Queria aproveitar e agradecer a Débora, que eu vi que a Débora mandou uma mensagem. Aí a Débora, a Tatiana e a Manzana, elas foram fundamentais para me ajudar. Outras pessoas também, né, que me ajudaram a construir o laboratório, meu sócio, que me deu total apoio. Vamos conversar, Janaína, porque eu acho que quando a gente conversa com mais alguém, a gente torna o sonho realidade, mesmo que seja só uma conversa. Olha, colocar aqui, ó, Fátima Cardoso botou, quem sabe uma filial no Rio de Janeiro, não é, Janaína? Não, gostei. A gente pode pensar, né? A gente pode pensar. Obrigada. Então, eu queria agradecer, convido vocês todos, né? Quem quiser ir lá tomar um café, mesmo que seja para conhecer o laboratório, tirar dúvida e etc., convido vocês para irem conhecer. Marcos e Janaína, quando estiverem em São Paulo, por favor, venham até a Atena, né? A gente tira uma fotinha juntos. Obrigada. E agradecer de coração, porque hoje também eu estou tornando meu sonho realidade. Lembra que eu brinquei quando eu fiz as auditorias, que eu gostava de contar história, eu ouvia as histórias, hoje eu estou contando história. Eu tenho certeza que essa não vai ser a primeira, vão ter outras empresas. Então, se vocês quiserem começar, estou disponível, tá bom? Obrigada. Obrigada, Viviane. Obrigada. Pessoal, boa noite para todos. Boa noite, saúde para todo mundo. Tchau, até amanhã. Tchau. Prazer.